Então vamos dar continuidade. A gente tinha falado da circulação fetal e agora a gente vai falar sobre o nascimento, né? Então, após o nascimento, ele caracteriza a transição da vida intra para extrauterina. Então, o feto ele passa a ser chamado de recém-nascido, né? O RN, o neonato, e tecnicamente a gente considera o recém-nascido aqueles até 28 dias de vida, né, de nascimento ali. Então, quando a criança nasce, o RN ele é esperado que ele tenha suas primeiras ventilações, né? Ele vai ter a primeira respiração ali por conta própria. O cordão umbilical ele é campleado, né? Então, campleia-se o cordão umbilical, tá? E a placenta, consequentemente, vai ser removida, né? E com a remoção da placenta, a circulação sistêmica, ou seja, essa circulação aqui da aorta, do duto venoso, né, o canal venoso, ele vai ocorrer unicamente pelo próprio recém-nascido. Então, o recém-nascido ele precisa arrumar uma forma de captar o seu próprio oxigênio, e isso é feito através da ventilação, né? Então ele vai respirando por conta própria para pegar oxigênio e eliminar o excesso de gás carbônico, tá? Então quais são as mudanças que ocorrem, né, da circulação fetal após o nascimento, né? O que muda aqui? Então a gente sabe que o que não deve permanecer é o forame oval, o duto arterioso, né, a placenta, ela vai ser removida, e os vasos placentários, tanto as veias e artérias umbilicais, né, elas vão deixar de existir para que a criança ela possa ter essa circulação aqui, tá? A sua própria circulação, sem comunicação entre átrios e sem comunicação entre as artérias pulmonar e a artéria aorta, tá? Então a primeira coisa que vai acontecer, uma das primeiras coisas, né, é esperado que haja uma redução na resistência vascular pulmonar. Porque o que é que acontece? Eu tinha falado no vídeo anterior que a resistência vascular pulmonar do feto é alta. E enquanto que a resistência vascular pulmonar nossa, né, de um recém-nascido, de um adulto, etc., ela é baixa. Então, o ventrículo direito, ele bombeia sangue para os pulmões, o adulto, aqui, o que oferta uma baixa resistência. E aqui, o ventrículo direito, ele passa a trabalhar com 25 de pressão, enquanto que o ventrículo esquerdo, ele passa a trabalhar com 120 mmHg de pressão, caracterizando uma alta resistência vascular sistêmica, tá? Então, esse aqui é o normal. O feto, as resistências vasculares elas são quase que invertidas, né? Praticamente empata. Então o ventrículo direito trabalha com alta resistência porque ele tem que bombear sangue só para os pulmões, sim, mas os pulmões aqui ele estão cheios de líquido, né? Além de que existe a vasoconstricção hipóxica, ou seja, a baixa quantidade de oxigênio naquela circulação pulmonar ela fecha os vasos sanguíneos e a constricção aumenta a resistência vascular. Sem contar que parte desse sangue ele acaba sendo desviado pelo canal arterial, né? Então a gente passa, né, o feto passa a ter uma alta resistência vascular pulmonar e uma relativa baixa resistência vascular sistêmica. Então a primeira coisa que ocorre é quando a mãe, né, ela está em trabalho de parto, aquelas contrações uterinas elas ajudam a expulsar e drenar o líquido amniótico. Então, o líquido amniótico que está concentrado nos pulmões, eles passam a se espalhar pelos pulmões e são drenados pela circulação linfática. E isso reduz muito essa quantidade de líquido, tá? Muitas vezes, a gente observa muito, é muito comum, né? Quem um dia for para uma UTI neonatal ou UCI, vai ver que a gente passa a receber muito recém-nascido com uma coisa chamada de taquipneia transitória do recém-nascido, né? Isso é muito comum nas mães que nascem de parto cirúrgico. Então, o parto cirúrgico ele elimina as contrações uterinas, o que faz com que o líquido que deveria ser drenado
durante o processo do parto, né, nas contrações uterinas, eles acabam ficando concentrados no pulmão. E aí a criança nasce com a frequência respiratória muito alta, e aos poucos ela vai normalizando. Ela até satura bem, mas ela tem um padrão respiratório de uma frequência elevada. Ela passa a ter, fazer alguns sinais de desconforto respiratório, né? Como tiragem intercostal, alguns outros sinais, batimento de asa de nariz. É muito comum com taquipneia transitória de recém-nascida. Por que ela é transitória? Porque depois de algumas horas o líquido vai sendo drenado pelo sistema linfático à medida que a criança vai respirando. É muito comum a gente usar uma pressão positiva não invasiva, não precisa entubar essa criança, mas usa-se o CPAP, que é a pressão positiva via máscara ou pronga nasal. Ela ajuda a expulsar esse líquido que está no pulmão, tá? Então é o tipo da criança que você sabe que com a pressão positiva ali com algumas horas, 12 horas, às vezes 6 horas após o uso do CPAP, ela já começa a normalizar o padrão ventilatório, tá? É muito comum criança que nasce de parto cesáreo, né, o parto cirúrgico, porque ela não tem essas contrações uterinas. Então, após o nascimento, a criança, é esperado, né, que a criança ela tem uma redução da resistência vascular pulmonar, justamente porque os pulmões eles passam a ter um quantitativo de líquido menor, além do que o oxigênio que circula na circulação pulmonar vai estar em altas concentrações, e isso faz com que os vasos sanguíneos dilatem, tá? O segundo fator, então vou botar aqui, o primeiro fator seria uma diminuição na resistência vascular pulmonar. Isso ocorre por, basicamente, são dois fatores: a retirada do líquido e a vasodilatação com um aumento da concentração do oxigênio, vasodilatação pulmonar, né, os capilares pulmonares. Segundo fator de adaptação após o nascimento é que a gente vai ter um aumento na resistência vascular sistêmica, não mais pulmonar. O aumento da resistência vascular sistêmica é o esperado, que é o mesmo que ocorre no adulto. A gente trabalha com pressões do lado esquerdo sistêmica maior, 120, enquanto que a pressão pulmonar ela é de 25. Tá? Então a gente vai ter um aumento da resistência vascular sistêmica e redução da resistência vascular pulmonar. Ela ocorre por alguns fatores: quando fecha-se o canal arterial e principalmente com a retirada da placenta. Tá? Então a retirada da placenta ela reduz o comprimento dos vasos sanguíneos da circulação. Eu falei no vídeo de pressão arterial que a resistência, né, pela a lei de Poiseuille, ela depende basicamente do raio elevado à quarta potência. Ela depende do comprimento do vaso sanguíneo. Quanto maior o comprimento, maior a resistência, tá? E ela depende da viscosidade do sangue. Então, quando a gente retira esse excesso de circulação, os ventrículos eles passam a trabalhar com pressões com resistências diferentes, pressões também diferentes. Então, a retirada da placenta e o fechamento do canal arterial, ela faz com que haja um aumento da resistência vascular sistêmica, tá? E um outro fator importante, né, quatro fatores importantes na verdade, mas dois deles eu considero bem importante, é justamente o fechamento do forame oval e o fechamento do canal arterial. Vocês vão ver também que existe uma coisa chamada de persistência do forame oval ou forame oval pérvio e persistência do canal arterial. Tá? Isso às vezes ocorre com as crianças e às vezes ela demora mais do que normal a fechar o canal arterial e o forame oval, e às vezes ele fecha por conta própria, e muitas vezes é necessário um procedimento cirúrgico para poder forçar o fechamento dessas estruturas, tá? São cardiopatias acianóticas porque elas não geram cianose no recém-nascido. Então vamos botar aqui:
É A, B, C. Um outro fator importante após o nascimento seria o fechamento do forame oval. Qual é o forame oval? O forame oval é esse aqui. É esse buraco aqui que comunica o átrio direito com o ventrículo direito, tá? O que é que força, né? Dois ou três fatores importantes que forçam, principalmente dois, né? O fechamento do forame oval. Primeiro é o aumento da PaO2. Então, não sei se a memória de vocês está boa aí, mas eu falei no vídeo anterior, na parte 1, que embora a criança receba o sangue oxigenado da mãe, ainda assim é um sangue com a saturação menor, concentração menor de oxigênio, porque durante o percurso da saída do sangue oxigenado da mãe da aorta até chegar no coração da criança para ser distribuído, uma boa parte desse oxigênio já foi consumida. Então, aqueles 95%, 94%, 97%, 98%, 99%, que é esperado de um adulto ou até de um recém-nascido, ele não vai ter no feto. Então, o feto vai trabalhar com mais ou menos 75% de saturação. E a saturação ela vai ser consequência da baixa quantidade de oxigênio, que é a PaO2, a pressão parcial do gás oxigênio no sangue arterial. O aumento da PaO2 ele se dá com o fato da criança estar pegando oxigênio direto do ambiente sem ter que compartilhar uma parte desse oxigênio com a mãe. E aí vai ter uma PaO2 maior. O aumento da PaO2 contribui com o fechamento do forame oval. O segundo fator é que a gente tem aqui uma inversão na pré-carga, né? A gente vai ter um efeito shunt inverso, ou seja, no feto você vai ter um desvio do sangue do lado direito, do átrio direito, para o átrio esquerdo, porque a pressão de sangue aqui é maior. É muito sangue que vem da placenta, sangue que vem da cava inferior e da cava superior. Tem muito volume aqui que vai ter muita pressão. E aí, por pressão, o líquido é desviado para a esquerda. Tem um efeito shunt direita-esquerda, tá? Isso aqui, o forame oval, ele possui uma espécie de válvula. E válvulas, elas são unidirecionais. Então, no feto, ele está adaptado a funcionar dessa forma. Ou seja, quando a pressão ela vem da direita para a esquerda, a válvula abre. Mas, se a pressão vier no sentido oposto, da esquerda para a direita, essa válvula fecha. Contudo, essa criança ela vai passar a trabalhar com pressões maiores agora do lado esquerdo. A circulação sistêmica ela vai ter uma pressão maior, né? Vai ter resistência e pressões maiores, e o efeito shunt vai ser no sentido esquerda-direita agora, né? Então, você vai ter uma pressão exercida agora no sentido oposto, e a válvula, quando recebe estímulo no sentido de refluxo, ela tende a fechar. Só que esse estímulo aqui ele vai ser permanente. E aí vai chegar uma hora aqui que o forame oval ele vira fossa oval. A fossa ela é um buraco fechado, com fundo. O forame é um buraco sem fundo, né? O que permite aí comunicação. Então, outro fator é um efeito, né, shunt, vem do inglês desvio esquerda-direita agora, tá? Então, o aumento da PaO2 e o efeito do shunt de esquerda-direita, ela força o fechamento do forame oval. Esse fechamento ele vai ocorrer, né, de tal ponto que vai virar uma fossa. Ela vai fechar totalmente, ela vai criar uma espécie ali de uma membrana e vai impedir totalmente a comunicação do sangue, tá? É possível observar isso no coração de um adulto, né? Essa força, tá? Com detalhes você consegue ver ali que o material é diferente. Um outro fator importante aqui é o fechamento do canal arterial, tá? O canal arterial ele tende a fechar um pouco depois de forame oval. Então ele vai fechar até ali. É esperado que ele feche totalmente, né, anatomicamente. Funcionalmente ele fecha rápido, né? Após o nascimento ele já começa a fechar funcionalmente, ou seja, o fluxo sanguíneo ali já reduz bastante. Mas anatomicamente ele praticamente vai atrofiar.
né, até as 96 horas após o nascimento, ele deve atrofiar. E o que vai forçar o fechamento do canal arterial? Então, algumas coisas vão acontecer. Uma delas é aquele mesmo fenômeno que ocorre no forame oval. O aumento da PaO2, ela vai ajudar a fechar aqui esse canal arterial, né? O canal arterioso aqui. Um outro fator importante é que, como o forame oval vai estar fechado, pouco sangue vai passar por aqui, né? Então, você vai ter um quantitativo de sangue menor circulando por aqui, e essa redução do fluxo de sangue nessa região, ela vai fazendo com que o canal arterial, associado às altas concentrações de O2, ele vá se desfazendo, vai atrofiando, né? Até que ele vire o que na anatomia a gente chama de ligamento arterioso, tá? Que já é um restígio do canal arterial. Então, basicamente, o aumento da PaO2 e a redução do fluxo sanguíneo, sem contar com as alterações de algumas substâncias que estão presentes em altas quantidades, perdão, na circulação materna durante a gravidez, né, durante a gestação, como as prostaglandina, perdão, e outras substâncias, né, as alterações no quantitativo dessas substâncias que estão presentes na mãe, alguns hormônios, também a queda desses hormônios ajuda a fechar o canal arterial e o forame oval também, tá? Então, basicamente, o canal arterial ele vai virar o ligamento arterioso, tá? E isso é comum devido a alterações de alguns hormônios da mãe, que vai deixar de circular em altas concentrações na corrente sanguínea, né? No caso da mãe, feto, e um aumento da PaO2, uma redução do fluxo sanguíneo. E essas artérias e veias umbilicais após o ampliamento, né, da placenta ali, elas vão virar aqui uma espécie de ligamento, tá? Então, basicamente, as veias umbilicais, elas vão virar o ligamento chamado ligamento redondo do fígado, o ligamento redondo hepático, e a artéria umbilical ela vai virar o ligamento hepático, né? Praticamente chamado ligamento hepático aqui na artéria umbilical, tá? Ele seria uma espécie de atrofia das artérias e veias umbilicais. E aí você vai restabelecer a circulação sistêmica, pulmonar, da maneira como é no adulto. Ou seja, são circulações de baixa resistência pulmonar, alta resistência sistêmica, retirada da placenta, né? Artérias e veias umbilicais elas vão deixar de circular sangue, vão virar ligamentos, tá? O forame oval e o canal arterial eles vão fechar. Os dois fecham por aumento da concentração de oxigênio, né? O forame oval, perdão, ele fecha por uma inversão do fluxo de sangue, das pressões. Então a pré-carga do átrio esquerdo ela passa a ser maior do que a do átrio direito, né? Então o efeito Shunt vai ser esquerda-direita, isso força o fechamento ali do forame oval. E o canal arterial ele vai ter também a atuação de algumas prostaglandinas, estou soletrando, e também alteração no fluxo sanguíneo. A redução do fluxo sanguíneo ele força ali, não é que ele força, é que ele vai atrofiando até virar um ligamento aqui, tá? O ligamento arterioso. Então, acho que já ficou longo demais, mas deu para detalhar algumas coisas, tanto da circulação fetal quanto da readaptação ou da adaptação da criança após o nascimento, ok? Um abraço.